Bom dia, Neide. Bom dia, tudo bem com vocês? Beleza. Bom dia. Bom dia, como vão? Bom dia, Neide. Bom dia. O pessoal tá chegando, vocês já tinham um intervalozinho, por isso que tem gente na sala agora. Deixa eu ver quantos já estão. Oito. Ei, Neide, bom dia. Ei, bom dia, sejam todos bem-vindos. O pessoal ainda tá chegando, tô ajustando aqui. Vocês já estão visualizando minha tela, certo? Estão conseguindo ver minha tela, gente? Sim. Beleza. Nós vamos começar com Drummond hoje. Bom dia, galera que está chegando. Vamos iniciar falando e brincando um pouquinho com esses dois poemas, duas frases poéticas que vocês têm aí na tela. Então, enquanto o pessoal vai chegando de mansinho e a nossa aula, né, se inicia, eu gostei desse trechinho do verbo ser do Drummond, porque quando a gente é questionado quem é você, então a gente tem uma série de respostas, mas a maior parte das respostas que nós damos a essas perguntas não a respondem de fato, né? Porque responder e relacionar esse verbo ser na nossa vida é extremamente amplo e complexo. A gente vive tentando ressignificá-lo ao longo da vida toda e acho que a nossa existência de fato nem sempre tem o mesmo significado. Então, é por isso mesmo que eu escolhi colocá-lo aqui para a gente fazer uma reflexão. Quantos não são os verbos que a gente tem ao longo da vida, que a gente não para né, para perceber, para sentir ou para analisar o que significam. Há pouco tempo, eu postei para vocês, eu acho que muitos de vocês ouviram, um podcast com o verbo acordar. E muita gente não sabe que esse verbo, na verdade, ele é lido de trás para frente, né, na derivação, na construção do verbo. Acordar, ele tem a ligação com dar cor a. Então, o que eu vou dar cor, né? E a palavra cor tem a ver também com coração. Quando eu falo de coração também tem a ver com isso. Tem uma correlação, tem uma significação. Então, quando a gente pega determinados verbos, como esses dois que eu citei, o acordar e o ser, que está na tela para vocês visualizarem aí comigo, a gente fica pensando quais os significados, quais os sentidos que determinadas palavras, especialmente determinados verbos, né, pela dimensão de significação que eles carregam, tem na nossa vida e a gente às vezes nem sequer percebe. Então, para a gente iniciar falando do verbo ser, eu queria que vocês vissem e analisassem esse trechinho poético do Drummond, que ele não responde coisa nenhuma, ele faz um monte de pergunta. Então, olha lá. Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Todos três? E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser. E aí?
que vocês me dizem? O que Drummond está dando, né, a entender nas entrelinhas desse poema? O que ele entrega nesse monte de pergunta retórica nas mãos do leitor? O que vocês me dizem? Eu queria ouvir vocês, enquanto o pessoal está chegando de mansinho aí. A gente vai trocando ideias e, em seguida, adentramos nos tempos e nos modos verbais. E aí, galera, me digam o que vocês imaginam do primeiro poema do Drummond, que questiona tanto o ser e que não nos responde coisa alguma. Por que ele faz isso? Eu tô lendo ainda, Neide, peraí. Ô, Neide, Diga. eu acho que o poema ele brinca com a noção de que você só é quando você é por si próprio. Porque, tecnicamente, antes de você ser adulto, vamos lá, é quando você é sem precisar de nenhuma outra pessoa, em teoria você ainda depende dos seus pais, da sua família, de certa forma, para você ser. O nome que você usa é o nome dos seus pais. O jeito que você é, normalmente, vai ser o jeito similar ao dos seus pais. E a pergunta é, você tem que ser diferente disso para você poder ser de verdade? Isso. Ou isso tá bom, né? Pelo menos. E, na verdade, eu acho que essa pergunta, né, o que é ser, se você é de fato, quem é você, é uma pergunta que vai com a gente ao longo da vida e que vai sendo ressignificada a cada passo que a gente dá. Porque a gente é corpo, é jeito, é nome, mas a gente é muito mais do que isso. Né? Então, quando a gente tenta responder, se eu faço a pergunta para vocês assim, quem é você, Arthur? Aí você vai me dizer o quê? Quem é o Arthur? E responde. Como você responderia quem é o Arthur? Quem é você, Arthur? O Rodrigo fez uma pergunta muito parecida ontem, na verdade. E aí, o que você respondeu ou responderia? É curioso, Não, então, porque pode ter muitas respostas, me entende? E vai depender de cada um. Porque, na verdade, o que o Rodrigo perguntou foi, tipo, qual é a característica que vocês acham, tipo assim, ele perguntou para pessoas específicas e eu não estava incluso. Mas ele perguntou qual você acha que é a característica que te define. Pois é, tem muito a ver com essa. Porque quando eu pergunto quem é você, você tem que se definir. E nem sempre, como Clarice Lispector disse, que ela era uma pergunta. Ela não conseguia se definir. E eu acho que muitos de nós também vamos nos colocarmos como uma pergunta. Nós estamos em aberto. E ao longo da vida a gente vai se definir, se ressignificar de diversas formas. Neide, você sabe inglês? Vagamente. É uma coisa que eu estou me dedicando um pouquinho mais, Arthur. Eu quero aprender com mais afinco, mas é uma coisa para mim, não uma coisa para dar aula, sabe? É uma coisa que me faz falta. Eu tenho uma base vaga, mas me faz falta ter algo mais da outra língua, entendeu? Então, eu estou estudando a respeito. Estou fazendo 2 cursos paralelos. Até estou em pausa, estou devendo isso para a Priscila, porque ela é minha professora de inglês, e a gente não está conseguindo fazer as nossas aulas, porque as lives nos tomam todo o tempo. Eu até conversei com a Priscila sobre isso. Eu sinto que o meu jeito de escrever ele está muito enraizado no inglês. Então, tipo assim... Mas é porque você tem uma boa base. E aí o que acontece? A base dos 2 idiomas vão te ajudar a perceber e a fazer com que esse eixo, né,
ele se enraize de forma diferente, quando você tem uma única base, quando você tem mais de uma. Isso amplia seu leque, viu, Arthur? Isso é ótimo. E não fica só no inglês, busque outros idiomas também. Isso vai fazendo com que a sua ramificação agregue, sabe? Faça mais sentido em todos os aspectos. Eu sinto que, tipo, essas brincadeirinhas da poesia, especialmente essas sonoras, eu consigo fazer muito fácil no inglês, sabe? Eu consigo, tipo, pensar aqui agora... O inglês é muito sonoro, né? E essa percepção do inglês é bacana. Por isso que pra gente que digamos assim, arraigado a um idioma como o português, ele tem mais dificuldade na pronúncia do inglês, né? Porque ele brinca com essa sonoridade. A língua é sonora. E é musical, vamos dizer assim. E quem mais, gente? Me diz aí sobre o verbo ser aí, essas muitas perguntas retóricas que Drummond nos entrega e joga pra gente o que seria esse ser com uma reticência no final. Como é que ele pode fazer isso pra gente? Você tantas perguntas e não fechar. Ele literalmente não fechou. Bom, eu acho que pode ter a ver com... A frase não é dele, é do Guimarães Rosa, né? Mas tem aquela viver, etc. Que Com ele fala. certeza. Eu acho que Acho tem que uma tem a ver com correlação. isso. Tipo assim, velho. Você É como nunca se não vai tivesse morrer fim. sentindo que você concluiu a vida. Que você ficasse vivo mais Exato. tempo, você ia fazer mais coisas, você ia mudar de novo, você ia continuar evoluindo. Você ia ser Então, tipo assim, diferente, né? Porque ele está essa questionando. reticência aí pra mim tá meio que simbolizando isso. Tipo, A dava gente pra não está continuar, pronto, sabe? né, Rafael? Eu acho que ninguém está pronto. E vai sempre sendo reconstruído, É remodelado. verdade. Uhum. Isso é bom. A vida é É exatamente isso. ótimo, tipo assim, que significa que você não tá estagnado, né? Sei lá. Exato. Eu acho que a gente não pode se permitir viver estagnado. Bom, esse primeiro... Diga. Em O Preço do Amanhã, tem aquele povo que... a premissa do filme, né, é que um dos caras que é extremamente rico, ele, tipo, cansa de viver, né? E aí ele se mata. Eu me Sim. pergunto se isso realmente aconteceria com a gente. Se, tipo, a gente realmente pudesse viver para sempre. Se a gente só cansaria da vida e se mataria por... Eu falta. acho que tem a ver com o que o Rafael disse. Se a gente perceber a vida como estagnação, Arthur, aí ela perde o sentido. Aí não tem graça viver. Porque eu já vivi tudo que eu tinha para viver, certo? Eu acho que o personagem ali do filme, ele retrata essa característica. A vida como se ela tivesse tido um ciclo concluso. Ele concluiu aquele ciclo, então ele não quer mais. Ele cansou. É sempre a mesma coisa. Então, essa estagnação relatada ali, eu acho que mostra isso. Quando você olha para você mesmo como um ser que está em construção e que vai sendo remodelado a cada passo, há sempre coisas novas, né? Como o Rafael citou, quando você se percebe, como eu coloco muito para mim, enquanto pessoa, se você se percebe como um aprendiz, que tem sempre algo novo para você aprender, que tem sempre algo a mais para você fazer, você não se percebe pronto. E se você não se percebe pronto, há por que viver. Certo? Eu acho que tem muito a ver com isso que você está dizendo. O personagem em questão, ele perdeu esse porquê viver. Eu acho que tem muito a ver com muitas situações que levam muita gente à questão do suicídio. As pessoas desistem da vida. Elas acham que a dor, o sofrimento tomaram uma dimensão que não tem mais, não dão mais razão a seu viver. Então é por isso que a gente precisa ressignificar a nossa vida e o que nós somos no mundo o tempo todo, né? Porque esse ser que eu sou, ele está em transformação. Eu brinco que eu estou sempre em metamorfose. Eu não estou pronta, né? Aí a Clarice Lispector dizia que ela era uma pergunta, que ela não conseguia ver uma resposta. Então isso tudo eu acho que é para a gente refletir. O Rafael citou o Guimarães Rosa, né? Que viver é etc. Exatamente isso. Ou seja, não tem fim. Eu preciso perceber isso como processo, como travessia, e não como fim em si mesmo. Então é por isso que eu gostei, acho que esse poema do Drummond, ele vai nos dar uma jogada aqui para a gente refletir. Ele é extremamente reflexivo nesse ponto, porque nós somos corpo, jeito, nome, mas a gente é muito mais do que isso, que dói, que crescer não é fácil, é triste, mas é bom também. Então tudo isso que está ali como pergunta serve também como afirmação, mas diz com a reticência que é muito mais que isso. Certo? E o segundo? O que vocês me dizem do segundo? Que é uma frase que brinca, inclusive, com a pontuação do outro texto.
Aliás, com as duas pontuações principais do outro texto. O que vocês me dizem aí? Os versos tristes são frases sem verbo, terminadas por reticências ou interrogação. Por que os versos tristes são frases sem verbo? Por que o verbo é tão importante? E por que a pontuação corrobora, confirma isso? Isso aí não. Eu acho que o verbo, talvez ele tenha um significado diferente quando você usa ele no sentido de verbo e quando você usa ele no sentido de substantivo. Sim, com certeza. Porque o ser não é a mesma coisa que a ação de ser, né? A ação de ser, ela parece ser algo mais significativa. Concreto. Sim. É significativa. Então, o verbo, gente, como ele pressupõe quase sempre o papel de ação, ele tem que sair da letargia, né, do objeto e transformar-se em algo. Quando eu ponho a reticência, como ele coloca ser no outro texto lá e põe a reticência, ele dá a ideia de que não está concluído, eu preciso terminar isso. Então, ela não foi concluída, como ele coloca aqui, ó, terminada por reticência ou por interrogação. Se eu termino um texto como interrogação, eu estou questionando o leitor, mas eu não estou respondendo as perguntas do leitor. Por que uma dissertação do Enem, por exemplo, não pode ser concluída com uma pergunta? Porque eles querem que vocês argumentem sobre algo, e se você termina com uma pergunta, você deixou a resposta nas mãos do leitor, você não respondeu ao leitor. Então, há uma jogada aí entre aquilo que está escrito e aquilo que vai ser lido pelo outro. E há uma interação, né? O verbo, ele é a base dessa estrutura de sentido. Então, quando a gente está falando de poesia, talvez os versos tristes, né, que ele está dizendo aqui, aquilo que traz melancolia, aquilo que traz tristeza, é porque não foi terminada. É porque está inacabado de alguma forma, certo? Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre verbos, e todas essas partes poéticas que nós estamos falando, elas acho que estão enraizadas, tá, na estrutura do verbo que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos falar agora das chamadas flexões, tá? Que vão esbarrar na questão do tempo, na questão do modo e na questão da voz. Então, vamos lá, primeiro tempo, número, pessoa, modo e voz. Vamos pensar nessas flexões. Primeiro, o que a palavra flexão sugere para a gente? Modificação. A estrutura do verbo, ela pode ser modificada. Como que os verbos vão sendo modificados, né, e que vão ganhar dimensões significativas diferentes? Primeiro, quando a gente está falando de tempo, então a gente vai associar 3 básicos, é claro que há subdivisões e nós vamos falar disso, presente, passado e futuro. Número, que nós vamos associar sempre a singular e a plural. Pessoa, nós vamos lembrar sempre das 3 pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Voz, ativa, passiva, reflexiva. Então, nós vamos estudar essas modificações, vamos dizer assim, essas flexões que os verbos vão nos apresentar. E como que essas flexões vão dando sentido quando a gente utiliza e quando a gente está analisando textos com elas. Bom, vamos falar de número e pessoa, que quase sempre vêm juntas. Tanto que nos verbos são chamados de desinência, número pessoal, certo? Por quê? Porque uma acompanha a outra. Nesse caso, as 3 pessoas do verbo são as mesmas do discurso, aquelas que envolvem o ato da comunicação. Observe as variações de pessoa e de número relativas ao presente no caso do verbo escrever, que eu coloquei aqui como exemplo. Então, a primeira pessoa é aquele que fala ou quem fala. Eu escrevo bem, nós escrevemos bem. Eu quero que vocês observem como que relaciona, como que dialoga a primeira pessoa do discurso eu com a desinência, número pessoal, o, que está de amarelo. O nós com o mos, que também está de amarelo. Então, nesse caso, eu escrevo bem, nós escrevemos bem. Ainda que eu elipsasse ou colocasse de maneira oculta esse eu ou esse nós, vocês conseguiriam perceber qual é o sujeito de escrevo ou de escrevemos apenas pela desinência final do meu verbo. Essa desinência é a chamada desinência número pessoal.
esse pedacinho da flexão do verbo é determinante para a gente identificar quem é que está falando, certo? Quando a gente fala da segunda pessoa do discurso, é com quem se fala. Lembrar que aqui a gente insere o tu. E quando eu estou conversando com vocês, eu substituo esse tu ou esse vós, que era muito mais formal, especialmente, né, no século XIX, início do século XX, e que foi substituído pela pessoa, pelo pronome de tratamento você, de alguma maneira, ele substitui esse tu. E é por isso que muitas vezes em textos como tirinhas, como charges, ou mesmo os textos narrativos, eles vão misturar as pessoas gramaticais que nós vamos trabalhar depois a uniformidade de tratamento, tá? Música também é muito comum a gente fazer essa jogada. E é bacana. Ah, é errado? Não, não é errado. Você tem uma estrutura de texto que me permite fazer isso. Então, não é um certo ou errado que eu tenho que olhar, é se está adequado ou inadequado. Se eu estou fazendo texto dissertativo argumentativo, aí eu vou ter que pensar de uma forma diferente, porque a estrutura do meu texto faz uma exigência quanto ao uso desse tipo, né, de estrutura gramatical diferente. Então, no caso da segunda pessoa, observe a flexão do que está de amarelo. Tu escreves. Então, esse S está dialogando com tu. Vós escreveis. Cuidado, a segunda pessoa ela é a mais difícil para o falante do português. Por quê? Porque a gente utiliza pouco na atualidade. Usava-se muito no século XIX, início do século XX, e isso foi caindo em desuso. Hoje a gente praticamente não usa, mas se a gente pega um texto antigo, se a gente pega um texto, uma carta escrita na segunda pessoa, seja do singular, seja do plural, se eu pego, por exemplo, um trecho bíblico, esse vós vai aparecer bastante, e aí a gente tem uma dificuldade maior de interpretar, porque aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não ouve, a gente acha que está errado. E quando a gente vê ou analisa frases em que o vós está errado, a gente tem uma dificuldade maior de perceber. Por quê? Porque a gente usa pouco. Aquilo que a gente não usa, né, não cai nas graças do falante, fica mais difícil ser percebido quando a gente está falando de um texto escrito também. Terceira, a terceira pessoa é de quem se fala. Então, é o assunto. Ele escreve bem. Eu estou falando dele, ele é o meu assunto. Eles escrevem bem. Observe a flexão, o é e o em, certo? Então, nós estamos falando, então, de desinência, número pessoal, flexão do verbo em número e pessoa. Vamos dar sequência. O verbo também se flexiona quanto ao modo. Quando a gente fala de modo, eu estou especialmente destacando os 3 modos que o verbo da língua portuguesa me oferece, que são indicativo, quando ele expressa certeza, ou algo que seguramente acontece, aconteceu ou acontecerá. Quando eu tenho a frase, eu leio todos os dias, eu faço uma afirmação, eu tenho a certeza, né, dentro das especificações, que esse ler aí acontece simultaneamente nesse tempo presente. Bom, o subjuntivo. O próprio nome vai apontar, sub. Sub vai dar uma ideia de coisa escondida. Então, é o modo da dúvida, da incerteza, da possibilidade. Então, dá sempre esse tom duvidoso. E aí eu tenho, eles querem que eu leia todos os dias. O subjuntivo, ele vem sempre incorporado com algumas palavrinhas que nós vamos ver. É o caso do que, é o caso do se, é o caso do quando. Mas quando eu entrar dentro dos tempos do subjuntivo, eu vou especificar cada um. Mas eu destaquei esse que para vocês observarem que ele vai jogar o meu verbo para o subjuntivo. Aí a minha flexão, que aqui era só o, passa a ser um a. Então, meu verbo é modificado para um modo diferente, né? Ele vai conduzir à dúvida. Eles querem que eu leia todos os dias. Há um tom de dúvida. Ele não expressa essa certeza que eu tenho na primeira frase. E o modo imperativo? O imperativo é o modo que geralmente é empregado quando você tem a finalidade de estimular o interlocutor a cumprir a ação indicada pelo verbo. Então, é o modo da persuasão. Toda propaganda vai fazer o uso aí do imperativo, aliás, quase toda, né? A maior parte do discurso publicitário é construído focando o interlocutor, focando aquele que está ali para receber ou para comprar. Eu quero vender uma ideia, eu quero vender uma imagem, eu quero vender um produto. Então, a persuasão vai trabalhar com a ordem, com o pedido, com a sugestão, com o conselho, com o convite, com
como a frase, leia todos os dias, nem que seja um pequeno texto, nem que seja uma pequena frase, como a gente está fazendo sempre ao abrir as nossas aulas, fazer com que a gente reflita, pense sobre o que nós vamos abordar. Eu uso ali um papel bem de epígrafe, né, puxando o gancho para a literatura. O que é epígrafe? É um trecho de um outro autor, normalmente uma citação de um outro autor, que serve para abrir um outro texto. Então, eu abro as nossas aulas com epígrafes de outros autores, de outros pensadores, que vão, de alguma forma, dialogar com o que nós vamos trabalhar ali naquele momento, ou fazer com que a gente pause um pouquinho aquilo que a gente tem para discutir, né, para refletir sobre algo em comum. Falamos dos 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. Contudo, esses 3 modos, né, verbais, eles são subdivididos em tempos verbais, tá? O indicativo e o subjuntivo, porque o imperativo ele só tem afirmativo e negativo, nós vamos ver daqui a pouquinho. O indicativo e o subjuntivo, eles são subdivididos naqueles 3 eixos, naqueles 3 pilares que nós falamos inicialmente. Presente, passado, futuro. Contudo, há uma subdivisão que nós precisamos explorar, principalmente no modo indicativo, que é o mais amplo, mais complexo e também o mais utilizado dos modos verbais. Então, vamos falar dos tempos verbais dentro, especialmente, do indicativo e do subjuntivo. Os verbos, então, vão apresentar essa flexão de tempo. O que seria o tempo? Nesse caso, eu vou observar o seguinte, presente. Presente vai expressar o quê? Uma ação que está acontecendo, ocorrendo, no momento em que se fala, uma ação que se repete, ou uma ação que perdura. Então, o que eu tenho? Nós moramos aqui. Nós moramos em Divinópolis. Aí, se eu pego uma tirinha como essa da Mafalda, olha como é que ela vai brincar com o presente do indicativo. A professora, quando eu estudei, gente, a professora fazia isso aqui com a gente, tá? A minha professora, a dona Lúcia, ela chamava a gente na frente do quadro. É claro que a gente esquecia tudo que a gente tinha estudado, né? Porque mexia com as emoções e fazia uma prova oral com a gente na questão verbal. Então, ela falava um verbo aleatoriamente, que podia ser regular ou irregular, e pedia a conjugação do tempo e do modo. Então, você teria que fazer toda a flexão verbal de tempo e modo, como a professora da Mafalda está falando aqui, utilizando o verbo confiar no presente do indicativo. Eu confio, tu confias, ele confia. Nós confiamos, vós confiais, eles confiam. Aí ela olha para a professora, que bando de ingênuos, não é? Então, olha como que ela está deixando evidente para a gente. Aquele que confia demais, né, está sendo ingênuo. A gente tem que pensar que nem sempre o outro vai ser digno de fato da nossa confiança. Embora é preciso, né, também exercer esse papel. Se eu não aprender a trabalhar essa confiança comigo e com o outro, eu também não vou sair do lugar. A letargia vai tomar conta. Bom, vamos passar para os pretéritos. O que seria pretérito? Pretérito é uma palavra mais formal, mais erudita, né? Vai lá do latim, e ela significa passado. Então, o passado do verbo, especialmente no indicativo, ele se subdivide em 3. É o chamado pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Cada um deles vai trazer uma ação diferente. Então, é por isso que eu vou pausar cada um aqui para a gente falar. O que é o pretérito perfeito, ou o passado perfeito? É uma ação que aconteceu no passado e foi concluída lá, ela foi finalizada. Então, eu teria, por exemplo, eu joguei a bola ontem, eu não jogo mais, certo? Então, essa ação aconteceu e foi finalizada no passado. Já o imperfeito, ele vai nos oferecer exatamente a interrupção dessa ação passada. Então, essa ação passada, ela foi suspensa. Ela não foi concluída. Quando eu tenho a frase, ele sempre me visitava aos domingos. Então, ela foi interrompida. De alguma forma, essa visita não ocorre mais, né? Ou não tem acontecido com a mesma frequência de antes. Então, como a ação que antes foi concluída passa a ser interrompida, e aparece também o chamado pretérito mais que perfeito, o que nós menos utilizamos. Por quê? Porque nós usamos uma locução,
né, o chamado tempo composto no lugar do verbo ou do tempo simples. Então, expressa uma ideia ocorrida no passado, mas anterior a outra ação que também é passada. Então, vamos ver. Quando ele saiu, eu já fizera a minha lição. O fizera poderia ser substituído, eu já tinha feito a minha lição. É mais comum usarmos tinha feito do que fizera. Né? Essa formalidade do mais que perfeito, ela é comum no texto escrito, mas muito pouco utilizada na nossa fala comum. Então, o verbo, quando está no mais que perfeito, o aluno estranha. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu acentuar determinadas formas verbais do pretérito mais que perfeito, eu vou jogar para o futuro. Não é o caso do verbo fazer, né? Porque vai jogar, quando eu pego fazer e vou lá para o futuro, vai ser fará. Mas eu tenho outros, né? Como o comprara. Se eu dissesse, por exemplo, quando ele saiu, eu já comprara, sei lá, os objetos que ele precisava. Então, nesse caso do comprara, se eu coloco o acento, vai virar comprará, é futuro. Então, eu mudo o tempo verbal. E se eu estou escrevendo no futuro e não acentuo, eu modifico meu tempo verbal na frase e vou provocar uma incoerência também aí na construção. Então, o verbo ele é determinante na construção do sentido dos nossos enunciados. Vamos falar dos três futuros, aliás, dos dois futuros, para a gente entrar no subjuntivo. Falamos dos três pretéritos, agora vamos falar dos dois futuros. O futuro, como a ideia mesmo já apresenta, é aquilo que não aconteceu ainda. Só que nós temos dois futuros. Um que vai expressar uma ação que certamente vai acontecer, ou, né, que a gente pressupõe que vai acontecer, como o caso, eu irei à praia amanhã, eu farei a atividade com vocês amanhã, eu falarei sobre isso durante a aula. Então, é uma expressão de ação que vai acontecer de fato, diferente do futuro do pretérito. O futuro do pretérito, ele era chamado antigamente, na época dos nossos pais, a minha mãe, lembro dela comentar alguma coisa, porque minha mãe, por exemplo, ela chegou a estudar francês na escola normal, aquela coisa toda. Era comum, né, no ensino médio, que naquela época era ginasial, que ela chama, se eu não estiver enganado, o estudo do latim e do francês, que a gente quase não vê mais. E o futuro do pretérito, para a época dela, era chamado de modo condicional. O modo condicional é a ideia da dúvida. Então, ele nos aproxima bastante do subjuntivo. E eu acho que isso é o ponto principal, porque quando a gente usa o futuro do pretérito, quase sempre ele vem acompanhado de um outro verbo lá no subjuntivo, como nós vamos estudar para frente, né? Com a ideia de que um tempo verbal puxa o outro, ou com uma correlação entre os tempos, né? E os modos verbais, o indicativo com o subjuntivo e subsequentemente. Então, expressa uma ideia de uma ação que ocorreria desde que certa condição, então a certa condição vai jogar para o subjuntivo, tivesse sido atendida. Então, eu iria à praia se estivesse em férias. Então, a gente não falou do subjuntivo ainda, mas o estivesse aqui, ó, é essa condição e está no subjuntivo. Então, nós vamos falar dele agora. Esse iria aqui, ó, não é uma certeza. Há um tom aí condicional. O futuro do pretérito ganhava esse nome de modo condicional justamente por isso. E aí tem uma tirinha do H para vocês observarem com verbos no futuro. Nós cortaremos vocês em pedaços, ferveremos vocês em óleo e dançaremos em seus túmulos. Agora não diga você e qual exército, como você fez da última vez. Então, observem que na tirinha, a primeira parte dos três balões, né, quando a gente vê o primeiro exército enfrentando H e o seu exército viking, vocês observam que os tempos, né, e modos verbais são os mesmos. Então, cortaremos, ferveremos e dançaremos. Está tudo no futuro do presente. Ele expressa a ideia que certamente ocorrerá. Então, ele pretende, de fato, fazê-lo, né? Fazer as ações apresentadas. Aqui a título apenas de ilustração, porque eu acho que ajuda a gente a entender o papel da desinência. Vocês vão observar que aqui eu estou me referindo à desinência modo temporal, modo se está no indicativo, no subjuntivo, no imperativo,
tempo, se está no presente, no passado, no futuro. Então, aqui nós temos os tempos do indicativo, e aí vocês vão observar que apresenta aqui o sinal de que não existe uma desinência nem no presente, nem no pretérito perfeito. Por que que a desinência modo temporal não vai existir aqui? Porque, na verdade, quando eu tenho faço, quando eu tenho compro, quando eu tenho, por exemplo, parto, eu tenho esse O como desinência número pessoal e não como desinência modo temporal, tá? Então, a gente observa que o papel é de indicar a primeira pessoa do singular e não para indicar que o verbo está no presente ou no passado ou no futuro, nem em que modo se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. Beleza? Agora, quando eu observo o pretérito imperfeito, eu tenho esse pedacinho na primeira conjugação vá, ou essa conjugação a, né? Vamos pensar, comprava, eu tenho, por exemplo, partia, vendia. Por que que tem um vé e um entre parênteses? Porque determinadas pessoas, quando eu tenho, por exemplo, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, esse vá pode virar vé, especialmente quando eu tenho vós, tá? O tu e o vós. Então, essa variação aqui se deve à mudança da pessoa ao longo do pretérito perfeito. Se vocês conjugarem o verbo inteiro, vocês vão observar que acontece. Eu comprava, tu compravas, ele comprava, nós comprávamos, vós compráveis, lá no vós, eles compravam. Ô, Neide, você deu uma definição do mais perfeito. Você pode repeti-la para eu anotar, por favor? Diga, o que você Tipo assim, que eu falei dele ali? Mais você falou perfeito. assim, é uma ação, alguma coisa. Você falou Ó, alguma coisa expressa assim. uma ação passada, mas anterior a outra também passada, não é essa, não? É, isso aí. Então, se você quiser, dá até para você tirar um print aí da tela. Eu vou tirar Para aqui. memorizar. Isso aqui ajuda a gente a entender, e na hora da escrita, Ian, eu acho que ele é determinante para você saber quando é que eu uso. Eu poderia perfeitamente escrever essa frase quando ele saiu, eu já tinha feito a lição, sem dúvida nenhuma. Mas se eu estou procurando escrever um texto em que valoriza a língua, que é o que o Enem pede para vocês, usar um fizeram vai dar valor, tá? Então, é uma maneira de vocês observarem quando é que eu devo utilizar. Eu posso fazer o utilizo do tinha feito, eu me sinto mais seguro, problema nenhum. Você vai fazer o uso, isso vai fazer com que você perca ponto de jeito nenhum. Você não vai estar utilizando uma coisa que não é utilizada ou que não está correta de acordo com a norma culta. Mas se você está escolhendo uma forma de valorizar mais a língua, o mais perfeito é uma medida boa para ser utilizada. É igual os futuros. Quando eu utilizo adequadamente, lá na minha injunção, na minha proposta de intervenção, que vocês vão utilizar na redação. Eu acho que enriquece. Tá certo? Tirou o print aí pra gente prosseguir? Vamos voltar lá no... Sim, Neide, obrigado, valeu aí. Vamos voltar lá nas desinências. Então, isso daqui também é título de ilustração para vocês, porque quando a gente olha para o papel da desinência, que a gente entende qual é o papel da desinência ali, eu facilito, eu consigo perceber mais claramente qual é o tempo, qual é o modo e qual é o papel que o meu verbo está utilizando, está me dando dentro do texto. Se é na escrita, que eu estou pretendendo fazer, se é no texto que eu estou analisando, qual é o papel que ele está me dando. Vocês vão observar que na aula 13 nós temos muitas questões do Enem envolvendo o verbo. E quando a gente tem um domínio desse campo, tá? Morfologia, esse papel, né, da divisão do verbo, do valor do verbo, vai me dar um ganho bastante significativo na interpretação textual também. Me ajuda, inclusive, na interpretação da própria poesia. Como o Arthur mencionou, quando a gente tem o valor do substantivo, o verbo com valor do substantivo, o ser, o ter, o fazer. Eu estou usando nessas frases o meu verbo com valor do substantivo. E quando eu utilizo ele flexionado com as desinências monotemporais, número pessoais, fazendo com que ele exerça um papel, né, de ação ou de definição dentro do texto, ele vai dar um papel modificado, ressignificado. O valor, né, desse verbo na frase muda. Então, vamos lá. Vamos falar das desinências, né, das flexões de tempo no modo subjuntivo. O subjuntivo é o da dúvida. Então, eu gosto de associar o presente
com o conectivo que. Vocês vão observar que aqui na minha própria definição eu já vou fazer essa inserção, com exceção do talvez, né? Todos os outros já vão me dar esse conectivo como ponto de apoio para o presente do subjuntivo. Então, indica um fato incerto ou um desejo que é empregado nas expressões convém que, necessário que, possível que, tomara que, ou talvez, né? Com a ideia do verbo flexionado. Convém que eu faça um curso de inglês este ano. Então, nesse caso, esse é conveniente que ou convém que vai mostrar para mim que a presença do que vai jogar o meu verbo lá no presente subjuntivo. Então, é muito comum a gente observar nas construções que vocês estão fazendo lá no texto de vocês, a flexão do verbo do subjuntivo puxada por esse conectivo. Já o pretérito imperfeito, né, diga. A dúvida do subjuntivo é se a ação está sendo feita ou não, tipo isso? Isso. Ela não é, ela é incerta. Ela é muito mais próxima, nesse caso, do papel do desejo do que da certeza, tá vendo? Convém que eu faça um curso de inglês. É um desejo, não é uma certeza, né? Quando a gente de fato consegue fazer, eu faço um curso de inglês esse ano, eu vou fazer, eu já tenho um outro papel, né, do valor do verbo, certo? Então, a certeza é substituída por essa pressuposição muito mais de desejo ou de possibilidade, certo? O imperfeito, gente, o imperfeito continua na incerteza, continua na improbabilidade. Eu gosto muito do valor da condição para pensar no imperfeito, tá? É muito comum também ele apresentar com o que ou com outros conectivos. O que é o mais comum, o que e o se. Mas a ideia de condição é pressuposta ali. Então, ele vai apresentar esse final SSE, que nós vamos ver daqui a pouco no quadro da morfologia, com o valor das desinências, junto com esse tom condicional do se, ó. Se ele pensasse no futuro, estudaria mais. Uma outra curiosidade, o pretérito do subjuntivo, passado subjuntivo, ele é imperfeito. Por quê? Porque ele foi interrompido, tá vendo? Ele não está concluso, ele é provável ou improvável, ele é incerto. Então, nesse caso, vai apresentar muito com esse se. Outro papel, o do futuro, vai expressar também um acontecimento possível. É muito comum a palavrinha quando. Quando ele chegar, nós iniciaremos a reunião. Observa que o indicativo, que é a relação dos modos e tempos, como nós vamos estudar para frente um pouquinho, ele apresenta no iniciaremos ali, ó. Iniciaremos é o futuro do presente, mas é quando ele chegar. Eu associei a ideia, tá, do quando para essa possibilidade de acontecer algo. Então, quando ele chegar, iniciaremos a reunião. A reunião só será iniciada quando ele chegar, certo? Então, é importante a gente visualizar que o subjuntivo é dividido entre esses três, né, tempos verbais, as ideias, né, vão sendo modificadas, e para ajudar a gente é sempre observar o papel do que, jogando no presente do subjuntivo, o papel do se, jogando no pretérito imperfeito do subjuntivo, e o papel do quando, jogando para a gente no futuro do subjuntivo. Beleza? Vamos lá na observação do imperativo. O imperativo, gente, vai ser apresentado para vocês na apostila do SAS, na aula 14. Por quê? Porque o imperativo, ele é derivado do presente, do indicativo, ele é derivado de outros tempos, né, de outros papéis. Então, é presente do indicativo e presente do subjuntivo. Nós vamos ver aqui na tabela. Eu já vou apresentar aqui, porque não adianta eu falar de modos verbais e deixar o imperativo do lado de fora. Eu acho que é importante visualizar e mostrar já na tabela como é que ele é construído. Então, é um modo geralmente empregado quando você tem a finalidade de exortar o interlocutor, ou seja, persuadir o interlocutor a cumprir uma ação indicada pelo verbo. Ele é o modo da persuasão, da ordem, do pedido, do conselho e do convite, como nós falamos lá atrás. Então, vamos observar na tabela que eu coloquei aqui para vocês. Eu vou fazer o oposto. Eu vou pegar primeiro, que vocês observem comigo aqui, o negativo primeiro. Por que eu vou direto para o negativo? Porque ele é igual. Então, aquilo que é igual é mais fácil da gente perceber. A nossa mente vai captar mais rapidamente. E depois eu parto para o imperativo afirmativo, que tem lá as suas particularidades, as suas idiosincrasias, vamos dizer assim. Então, o que é o imperativo negativo?
O imperativo negativo é aquele que nega a ordem. Não faça isso, não ames tu. O que eu vou observar? O imperativo, ele não, como é ordem, como é pedido, como é conselho ou convite, ele não existe na primeira pessoa. Então, eu não dou ordem para mim mesma. Então, olhem lá. Não existe eu no imperativo afirmativo, nem existe eu no imperativo negativo. O que eu vou observar? Não ames tu. Vou pegar bem o último campo aqui, como eu comentei com vocês. Não ames tu. O que vai acontecer com o meu pronome? Eu vou colocar o pronome sempre depois do meu verbo. Vou negar primeiro, vou flexionar o verbo com as desinências específicas e vou utilizar o pronome depois, que pode vir elíptico ou não. Observe que o ele e o eles, ou ela e elas, passa a ser substituído pelo você. Por quê? Porque eu estou falando com este interlocutor. Beleza? Então, não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. O que eu preciso que vocês visualizem comigo? Que é idêntico ao presente do subjuntivo. No presente do subjuntivo, eu teria que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. O que eu faço, então, no imperativo negativo? Como não tem a primeira, eu simplesmente copio e substituo o ele e o eles por você e vocês. Beleza? Então, se ele é igual, fica fácil de analisar. E o imperativo afirmativo? O que eu vou observar? É igual ao presente do subjuntivo. A primeira pessoa, aliás, melhor dizendo, a terceira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural e a terceira do plural. Como vocês estão percebendo aqui, a setinha tirada de cá de vermelho. Então, ame você, amemos nós, amem vocês. Contudo, o que eu tenho? Eu tenho a segunda pessoa, seja do singular, seja do plural, ela é tirada do indicativo. Mas com uma modificação, ela é tirada do indicativo menos o S. Então, o que eu observo? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Lá no imperativo, como eu vou dar uma ordem, tu ama vai virar, então, ama tu, no afirmativo. Por quê? Porque eu vou pegar a pessoa e vou tirar esse S que está aqui. Por isso que virou ama tu. Vós amais, amai vós. Então, eu também vou tirar o S, certo? Então, como a nossa aula está no finalzinho, eu quero que vocês visualizem comigo isso na tirinha que tem aqui, do Armandinho. Filho, pela quarta vez, vai já pro banho. 1 hora depois. Filho, pela sexta vez, sai já deste banho. Então, Armandinho, que saco, né, nas duas. O que a gente vai observar? É bem o Daniel isso aqui, gente. Ele leva 1 hora para ir para o banho, depois eu tenho que ficar batendo lá na porta do banheiro, porque não sai do banho. Demora para entrar e demora para sair. É típico, principalmente quando tá com frio, né? Esse friozinho que tá fazendo, a gente tem dificuldade mesmo para animar tomar banho. Mas quando a gente entra, que a água tá quentinha, caindo nas nossas costas, a gente quer sair de lá, não. Quer ficar lá por mais tempo. E esquece, né, que está gastando água e energia em demasia. Então, o que eu quero que vocês observem? O verbo vai e o verbo sai. Qual é a pessoa do discurso que está associado o vai e o sai? Quem pode me responder aí, para a gente finalizar com essa tirinha e eu retomo na aula que vem com vocês com vozes verbais. Está sendo usado como imperativo, mas está no indicativo, né? Não, ele está sendo usado no imperativo, o vai e o sai, só que ele está na segunda pessoa, Arthur. É por isso que vocês estranharam. E quando a gente está fazendo discurso oral, fala, a gente mistura o tu, né, que é a segunda pessoa do singular, com o ele ou o você, né, no imperativo. Então, nesse caso, vai já para o banho, se eu observar, eu vou, tu vais. O que eu observo, então? Eu peguei a segunda pessoa e tirei o S, vai. Então, ela está mandando no tu, vai já para o banho. Se ela estivesse usando a terceira pessoa, como é que seria a flexão do meu verbo? Vá já para o banho, certo? Então, a mesma coisa do sai já desse banho. Sais, né? Eu saio, tu sais. Eu tirei o S e reproduzi ali. Então, vai e sai, está na segunda pessoa. O Armandinho ali nesse caso, o Alexandre Beck, ele utilizou a mistura das pessoas gramaticais tu e vós. E isso é muito comum no discurso oral.
é muito comum em música, em tirinha, em charge, e é o que mais vai recorrer, vai cair aí para vocês analisarem e observar a mistura das pessoas gramaticais, certo? Eu vou deixar nessa tirinha aqui e a gente comenta um pouquinho mais a partir dela, porque nós temos só 1 minuto. Se eu entro em vozes verbais, que é a minha próxima tela, vocês vão ficar com a coisa no meio do caminho, então nós vamos concluir aqui. Vou pedir para vocês pegarem a aula 13, tentarem fazer as questões. Vocês vão observar que tem muita questão do Enem. Marquem as dúvidas de vocês. Nós vamos ter aula só com correção de atividade pós o verbo em si. As aulas, a próxima aula nossa, nós já vamos pegar a 14 e a 15 juntas, porque vocês vão perceber que tem coisas que eu posso fazer mais rapidamente, outras que eu vou levar mais tempo. A de vozes verbais eu preciso para a gente fazer uma análise dela com um pouco mais de critério, e entro já em tempos, um puxando o outro, né? De que tempo, de que modo verbal eu tenho a construção de outro e subsequentemente. Então, tempos, né, primitivos e derivados, e também tempos simples e compostos. Beleza? Então, nós vamos pausar aqui. Eu falo com vocês um pouquinho mais dessa tabela do imperativo aqui e do papel do imperativo na tirinha, que eu acho que provoca bastante dúvida quando a gente tem essa mistura que nós estamos visualizando aqui. Então, boas aulas para vocês. Fiquem bem, até sexta. Obrigada. Tchau, obrigada a vocês pela presença. Até mais então, Neide. Até mais. Tchau, Neide. Tchau, galera. Neide, bom resto Tchau, de dia galera. para você aí. Para vocês também.